obrigado, Pai. Oh, a Tua presença nos satisfaz, Senhor. A Tua presença, ela é melhor do que tudo que nós podemos mensurar nessa terra, Pai. Não há valor de medida que possa se comparar ao que a Tua presença produz em nós. A Tua presença é mais valiosa do que o dinheiro. A Tua presença é mais valiosa do que reconhecimento. A Tua presença, Senhor, é mais valiosa do que qualquer afago e carinho humano. A Tua presença vale mais do que qualquer coisa para nós. Oh, Pai, nós te damos honra nesse lugar. Não é pesado para nós. Não é, Pai, por obrigação que estamos aqui, mas é por causa do nosso coração, que todos os dias queima de paixão pelo Senhor. Nós estamos tão desejosos, Pai, da Tua vontade para a nossa vida. Desejosos em conhecer o Teu plano para nós. Desejosos, Pai, em conhecer aquilo que o Senhor já tem arquitetado para a nossa vida desde o começo. Desde o ventre da nossa mãe, você nos chamou e nos constituiu para sermos para a Tua glória. Oh, Pai, não há nada que possa substituir isso. Oh, nós Te louvamos nesse lugar. Nós Te louvamos nesse lugar, porque estamos atraídos pela Sua presença, porque estamos atraídos por essa atmosfera espiritual, porque estamos atraídos pela Tua palavra. Oh, Pai, nós Te louvamos nesse lugar, nessa noite. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor? Renda graças ao Senhor por esse dia. Renda graças ao Senhor pela sua vida. Renda graças a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em o nome dEle, para desfrutarmos da gloriosa palavra, para desfrutarmos da gloriosa presença, para desfrutarmos de algo que tem transformado a nossa vida, como a luz da aurora, dia após dia. Nós estamos sendo melhores e melhores e transformados de glória em glória, de glória em glória. Você não é mais aquele mesmo que começou a jornada. Você não é mais aquela mesma pessoa que começou a jornada. Ei, você já está diferente. Você já está diferente. Há algo novo que repousa sobre a sua vida. Há uma nova convicção. Há clareza e entendimento que chegou e te livrou de coisas que estavam te aprisionando há um tempo atrás. Isso é o que a glória de Deus faz na vida de alguém. Isso que a presença de Deus é capaz de fazer. O Espírito Santo da verdade é aquele que convence o homem a toda verdade. Nós não estamos andando no engano. Nós não estamos andando na carne ou no pecado. Nós estamos andando em um caminho reto no Senhor. E esse caminho é um caminho de maravilhas. É um caminho que faz com que a nossa vida resplandeça a glória de Deus. E é por causa da glória de Deus, irmãos, que a nossa vida não é mais do mesmo jeito. É por causa da glória de Deus que Satanás tem medo quando olha nos seus olhos. É por causa da glória de Deus, irmãos, que as circunstâncias não podem resistir quando você permanece firme na sua posição de crente. É por causa da glória dEle. É por causa da presença dEle em nós. E é indiscutível, quando Jesus andava sobre a terra, debaixo da glória, da unção do Espírito Santo sobre Ele. É a mesma unção que repousa sobre nós. Os demônios estremeciam e diziam: não é tempo ainda de você nos perturbar. Eles reconheciam e sabiam o que havia na vida de Jesus. E essa mesma glória, essa mesma presença, ela repousa na vida de todo crente nascido de novo, e que tem convicção de que Deus está nele. Você tem convicção disso nessa noite? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Senta, meu irmão, um pouquinho, vamos compartilhar da palavra. Eu agradeço ao louvor dessa noite, muito obrigado, gente, foi maravilhoso. Daqui a pouco vocês voltam para a gente entoar mais algumas canções ao Senhor. Amém? Boa noite, gente, você está bem? Você está empolgado com a palavra de Deus? Você está animado com aquilo que Deus pode fazer na sua vida? E você está mais animado ainda com aquilo que Deus pode fazer através de você?
Essa é uma responsabilidade grande, irmãos, e nós devemos assumir o nosso papel como cristãos nesse mundo. Você está comigo? Quero saudar também os irmãos que estão acompanhando essa transmissão online. Seja muito bem-vindo ao culto dessa noite. Inclina os teus ouvidos para tudo que Deus vai falar com você agora. Amém? Quantos trouxeram a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 17. Aleluia. Se você não tiver uma Bíblia, lê aí com o irmão que está do seu lado. Pede para ele para filar. Essa prova não tem problema se você filar, você não vai ser reprovado. Aleluia. Quantos encontraram? Aleluia. Gênesis capítulo 17, versículo 1. A Bíblia diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Só até aí, irmãos, essa é a versão revista atualizada. Eu queria ler esse versículo para você também na NVI, certo? Que é a nova versão internacional, que ela diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Eu quero ressaltar algo, meus irmãos, nessa noite, da qual a Bíblia faz menção muito clara nesse versículo. Deus, ele primeiro, quando estava comunicando, a Abraão, que ele tinha algo para lhe dizer, ele primeiro se apresenta. Ele diz: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Se você pesquisar essa palavra, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, você vai encontrar a expressão El Shaddai. O Deus que é o Todo-Poderoso, que é o mais do que suficiente, aquele que pode todas as coisas. E é interessante, irmãos, que durante todo esse capítulo 17, pelo menos até o versículo 22, você vai ver Deus fazendo um concerto, uma aliança, um contrato com Abraão. E ele começa esse contrato com Abraão se apresentando. Ele diz: ei, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se você analisar o livro de Gênesis, você vai encontrar, pelo menos 6 vezes Deus falando com Abraão. E essa menção que nós acabamos de ler é a 4ª vez que Deus está falando com Abraão. Deus já tinha falado com Abraão antes sobre os seus planos, em Gênesis capítulo 12. Sobre a intenção de torná-lo pai de muitas nações. Sobre a promessa do filho que viria. E que através dele uma grande descendência iria surgir. E de fato, quando nós lemos a Bíblia, nós já sabemos que essa promessa se cumpriu. Mas é importante analisarmos os detalhes daquilo que foi prometido a Abraão e o tempo de espera até que essa promessa pudesse se cumprir. Porque de fato Abraão teve um outro filho antes do filho da promessa. E esse filho foi concebido fora da vontade de Deus. Por causa da falta de paciência da esposa de Abraão para esperar o cumprimento da promessa. E eu quero iniciar nessa noite dizendo para você: seja paciente. Os planos de Deus não vão tardar, irmãos. Deus, ele está sempre na hora certa. Deus não se atrasa. Deus nunca chega atrasado. Por mais que muitas vezes nós estamos acostumados, na verdade, a uma sociedade que está sempre apressada em fazer as coisas. É tudo muito rápido, é tudo muito apressado para que as coisas aconteçam nos dias de hoje. É tudo muito através de resultados, de coisas que precisamos fazer todos os dias, de atividades que precisamos exercer. Muitas vezes estamos em um culto como esse e já estamos pensando na rotina de amanhã, no que vamos fazer ao acordar, nas coisas que tem que preparar durante o dia, na comida da família, na roupa do menino, no trabalho quando chegar lá. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes Deus está pedindo para a gente que desaceleremos um pouco a nossa carga emocional e até mesmo na nossa percepção sobre as coisas. Porque aparentemente algo não está acontecendo aos nossos olhos que nada está acontecendo.
Eu vou dizer isso para você de uma outra forma. Não é porque os nossos olhos naturais não estão percebendo o agir de Deus no reino espiritual, que quer dizer que nada está acontecendo. Deus, Ele tem a sua forma de agir, irmãos, e Ele age. E Ele está fazendo coisas que os nossos olhos não conseguem ver. E talvez isso demore algum tempo. Talvez o tempo da espera para a nossa vida, do cumprimento de certas promessas de Deus, é o tempo de nós nos encontrarmos maduros para receber aquilo que Deus quer de nós. Porque Deus, irmãos, não vai confiar coisas a seus filhos, se estes não estiverem prontos para responder a essas coisas que Ele quer confiar. Deus não vai dar, irmãos, vamos usar um exemplo natural para exemplificar o que queremos dizer espiritualmente. É como se Deus fosse um pai natural, e Deus, como um pai natural, não vai dar um carro a um filho de 10 anos, que por mais que ele até possa saber dirigir, ele não tem a idade ainda para poder dirigir. Você está comigo? E além da idade certa, ele precisa ser habilitado para isso. E sabe o que é que nos habilita a fazer as coisas no reino de Deus? A unção. Nunca se levante para fazer o que Deus te chamou para fazer sem que a unção venha sobre a sua vida. Porque no contrário, nós vamos agir somente no natural. E nós precisamos da ajuda de Deus, a ajuda especializada de Deus, a unção do Espírito sobre a nossa vida, para desempenharmos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque do contrário, irmãos, vai se tornar peso e fadiga. Porque do contrário, irmãos, nós não vamos achar graça para desempenhar aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas Deus é o mais interessado que nós andemos na sua vontade e no seu plano para a nossa vida. Tanto é que com Abraão ele se apresenta dizendo: Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu tenho o que você precisa. Não é fora de mim, é em mim. E aí ele faz um convite. Anda na minha presença. E se você não sabia, irmãos, fique sabendo hoje que andar com Deus é andar no Espírito. É andar confiando nele. Não é confiar na força do braço. E eu sei que tem muitos crentes hoje em dia que têm confiado somente no natural, somente no que os olhos podem ver, somente naquilo que as mãos e a percepção natural podem mensurar. Mas é chegado um tempo, irmãos, que nós vamos precisar dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida de maneira sobrenatural. Sem se apegar apenas nos numerozinhos da conta bancária. Sem se apegar apenas se vai haver realmente aquilo que nós achamos que é necessário para realizar. Quando Deus faz o convite a Abraão, Ele está dizendo: Abraão, confia em mim. Confia naquilo que eu sou. Não é você quem vai realizar, é eu quem vou realizar através de você. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Deus quando cria um propósito, Ele não cria a pessoa e depois cria o propósito. Ele cria o propósito e depois cria a pessoa para o propósito. E se o propósito é de Deus, haverá suprimento, haverá recurso, haverá tudo aquilo que é necessário para isso se cumprir. Por isso pare de andar ansioso sobre o dia de amanhã. A Bíblia nos exorta: ei, olha para as aves do céu. Será que lhes falta alguma coisa? Olha para os lírios do campo. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles. Ei, irmãos, Deus não deixa faltar nada, se a nossa confiança estiver nele. Aleluia. E confiar em Deus, irmãos, vai nos levar a esse caminho com Ele. Alguns homens na palavra de Deus, eles andaram com o Senhor. Enoque andou com o Senhor. E quando Deus o encontrou e o chamou para si, Enoque já não habitava mais esse mundo, por ter andado com Deus. Outros homens andaram com Deus e permaneceram nesse mundo até a sua morte, até o cumprimento da sua promessa. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus não quiser te arrebatar antes, você vai continuar nessa terra, até você cumprir o plano dele para a sua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa: existe uma canção aí fora, de pessoas que muitas vezes dizem assim: aquele que tem a promessa de Deus não morre. Eu vou te dizer uma coisa: se você não andar com Deus, a promessa de Deus vai continuar, e você pode morrer sem cumprir o plano de Deus para a sua vida.
Porque Deus, Ele não vai nos obrigar, irmãos, por mais que Ele tenha um plano para a nossa vida, esse plano não vai sobrepor o livre-arbítrio. Se você não quiser, você não cumpre o plano de Deus para a sua vida. Mas também você nunca vai conseguir viver uma vida plena no Senhor. Porque sempre vai te faltar algo. Você vai sempre se batalhar e viver a sua vida correndo atrás de coisas que Deus não chamou você para correr atrás. É como se eu pegasse esse telefone que está comigo aqui na minha mão e pedisse para ele ser um microfone. E se eu dissesse, telefone, você agora é um microfone. Por mais que eu dissesse isso para ele, ele não vai se tornar um. Você está comigo? Por mais que alguém corra do plano de Deus, isso não vai fazer ela ser outra coisa. Por mais que alguém não queira fazer o plano de Deus para a sua vida, isso não vai torná-la outra pessoa. Ela é o que é, irmão. Você está comigo? Aleluia. Não há nada, irmãos, que eu possa fazer, naturalmente falando, para tornar um telefone em um microfone. Não há nada que você possa fazer naturalmente ou até espiritualmente que torne você outra coisa daquilo que Deus criou você para ser. Você foi chamado por Deus. Você foi sonhado por Deus. E quando Deus, Ele criou algo nesse mundo, Ele pensou em você para ser a solução, a resposta que vai satisfazer esse propósito que Ele mesmo criou. Vai satisfazer aonde? Nele. Não é nas pessoas, irmãos, é nele. A nossa vida está nele, não está nas coisas desse mundo. Quando pessoas se habilitam a viver coisas e fazer coisas somente pelo propósito de agradar a outros e não observarem agradar a Deus, essa pessoa está vivendo uma vida somente natural. Pessoas que estão muito tempo se preocupando se vai agradar a X ou a Y, quando na verdade Deus a chamou para serem algo nesse mundo. E aí, irmãos, é aquela velha história, você decide. Você decide, irmãos. E talvez, como Deus fez com aquele profeta que acabou na boca de um peixe, talvez Deus vai te guiar por caminhos que para você podem não parecer os melhores. Mas ainda que você passe de forma sobrenatural, de um lugar para outro, Deus, Ele tem interesse que você cumpra cabalmente aquilo que Ele te chamou para ser. Você não é um Zé Ninguém nesse mundo. Você não é uma pessoa que está aqui aleatoriamente, porque não tinha mais nada o que fazer, então seus pais decidiram ter mais um filho. Não, irmão. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para ser uma bênção nesse mundo, um sucesso em Deus, para ser uma resposta para a vida de pessoas. Aleluia. Então não se acostume, irmãos, a viver uma vida de qualquer forma, sem perseguir o plano de Deus para você, ou até mesmo se esquivando. Isso não é comigo não, peraí. Será que é comigo? Será que é comigo esse negócio? Aleluia. Deus tem um plano para a sua vida. E algumas pessoas, elas têm... Eu tenho visto, na verdade, algumas pregações na internet de pessoas que têm colocado algumas coisas relacionadas à performance dentro de tudo isso. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, não é a sua performance que faz você ser aprovado por Deus, mas é o seu coração. Anda na minha presença e depois vem um acréscimo. Você está entendendo? Anda na minha presença. Primeiro a gente anda com Deus. Primeiro a gente se torna aquilo que Deus quer que a gente seja. E depois a gente faz aquilo que Ele quer que a gente faça. Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito é ser completo. Seja abastecido de tudo. Não vai te faltar nada. Anda nos meus caminhos. E na outra versão que eu li, na NVI, ele vai dizer também, e seja íntegro. Essa questão de integridade, meus irmãos, está relacionada ao caráter de alguém. Andar na presença de Deus, irmãos, vai nos fazer andar como Deus é.
Você já andou com alguém, pegou os trejeitos da pessoa? Começou a conviver com alguém e de repente essa pessoa era de um outro lugar. E daqui a pouco você está falando com um sotaque parecido. Daqui a pouco você está agindo parecido com aquela pessoa. Às vezes a gente experimenta muito isso no casamento. Quando passamos a conviver diretamente com o cônjuge, né, as formas de fazer as coisas se tornam muito parecidas. A forma de pensar, a forma de agir, por causa da convivência. Quando nós convivemos com Deus, irmãos, e andamos com Ele, a forma de Deus ver o mundo vai ser a nossa forma. A forma de Deus agir perante as coisas vai ser a nossa forma. É possível perceber, irmãos, quando alguém está andando com Deus. Como é possível perceber também quando alguém está em fé? Só basta a pessoa abrir a boca. Quando alguém está em fé, irmãos, você consegue perceber pelas palavras que ela diz, se ela realmente está crendo. E quer ver mais? Se você começar a questionar a fé dessa pessoa, aí você vai ver mesmo. Porque algumas pessoas conseguem até repetir frases. Mas comece a questionar para você ver se essa pessoa vai se manter naquilo que crê. Aleluia. Da mesma forma, irmãos, se nós andarmos com Deus, se nós apegarmos ou colocarmos a nossa vida dentro desse parâmetro que Deus estabeleceu, porque é um convite, anda na minha presença, anda comigo, é um convite de Deus, e ser perfeito. Esse ser perfeito, irmãos, quando eu falo também sobre a integridade, Ele está falando sobre santidade. Andar com Deus é sinônimo de santidade. Se alguém não sabe como viver em santidade, é só andar com o Senhor, é só dedicar a sua vida a Ele. Como eu faço isso? Tendo comunhão com Deus e com a sua palavra. Comunhão com Deus e com a palavra, irmãos, vai nos colocar em um caminho de santidade. Porque não há quem ande com Deus e não abomine o pecado. Não há quem ande com Deus e não pare de se apegar a coisas que não estão ligadas ao coração de Deus. Se o pecado fede para Deus, vai feder para mim e para você também. Ou pelo menos precisa ser assim. Porque se estamos vivendo uma vida onde o pecado não nos afeta mais, e as coisas que acontecem, e muitas vezes coisas que se oferecem para nós, não nos afetam, irmãos, há algo de errado conosco. Há algo que nós precisamos rever. Porque andar com Deus, irmãos, vai colocar o nosso coração em retidão. E vai nos fazer reprovar de pronto, quando algo for oferecido e isso não agradar a Deus. Tem coisas que podem até não ser pecado, mas vão nos desviar da vontade de Deus. Quer ver isso? Tem pessoas que arrumam um trabalho, que afastam ela da comunhão, de congregar, de estar em cultos, de se alimentar espiritualmente. E quando nós venhamos à igreja, irmãos, não é somente para sentar e ouvir, é para ter comunhão também. Isso nos fortalece. Conexões com pessoas, irmãos, vão muitas vezes lapidar a nossa vida. Porque a Bíblia fala que é com o ferro que o ferro se afia. Uma boa oportunidade de andarmos com Deus e exercermos a santidade é quando nós andamos com os nossos irmãos. Porque os nossos irmãos, e até a nós mesmos, irmãos, nós vamos falhar. E deixa eu te dizer uma coisa, se alguém disse para você que ir para a igreja é ir para um lugar de pessoas perfeitas, esse alguém te enganou, irmão. E eu quero te dizer mais, quer uma novidade? Quem quer? Quem quer a novidade? Alguém vai te machucar. Alguém pode ferir os seus sentimentos, às vezes intencionalmente, às vezes não é intencionalmente. Mas é aí, irmãos, que nós vamos discernir quando alguém está andando com Deus. Quando a sua conduta, quando a sua palavra são a mesma coisa. Porque pode alguém dizer eu perdoo e continuar nutrindo um sentimento contra alguém. Pode que acontecer que alguém diga eu perdoo, mas continuar amargurado. Eu perdoo, mas eu quero essa pessoa longe de mim. Misericórdia. Anda na presença,
Quando nós andamos com o Senhor, irmãos, nós conseguimos amar e perdoar como Deus ama e perdoa. E tem mais, a palavra de Deus vai dizer que se nós temos algo contra os nossos irmãos, as nossas orações não vão ser atendidas, as nossas ofertas não vão chegar ao Senhor. Então, se você tem algo contra alguém, irmãos, reveja rapidamente isso, para você passar de fase, passar para o próximo nível, porque Deus não vai confiar a mim e a você coisas, se nós estivermos nutrindo no nosso coração insatisfação e amargura contra irmãos. Aleluia. E eu vou expandir isso, não é só contra irmãos. Às vezes tem pessoas que não estão na igreja, que às vezes são enviados mesmo de Satanás, não é? Para nos esbofetear e nos fazer passar por situações difíceis. Mas essas pessoas vão ver o amor de Deus em nós. E eu vou te dizer, irmãos, isso não é um conto bonitinho, é a palavra de Deus. Nós precisamos decidir andar na palavra ou não andar na palavra. Aleluia. Você está comigo aqui? Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu queria que você lesse comigo Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 4. Aleluia, quinta profética, irmãos. Aleluia, que tempo maravilhoso. Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 4. Quantos encontraram? Glória a Deus. Bem, que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não o que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só até aí, irmãos. Quando Paulo começa a falar sobre se gloriar na carne, ele está dizendo, irmãos, eu poderia me gloriar nos meus títulos. Eu poderia me gloriar naquilo que eu era. Judeu. Foi treinado aos pés de Gamaliel. Alguém versado na lei. Hebreu de hebreus, era da mais alta linhagem dos judeus. Talvez os seus avós, os seus tataravós também foram judeus. Foi criado nessa cultura desde pequeno. Paulo poderia dizer, eu tenho pedigree desse negócio. Eu nasci no berço evangélico. Fui criado na igreja desde pequenininho. Quanto à lei, fariseu.
quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E esse perseguidor da igreja tem uma conotação negativa, mas ele estava dizendo quanto ao zelo. E o que ele estava querendo dizer é: ei, eu não fui infiel a nada. Eu tive uma vida irrepreensível antes de conhecer a Cristo. Mas sabe o que é que eu considero isso? Pura perda. Porque não é aquilo que eu sou, ou que aquilo que eu posso fazer, que me dignifica diante de Deus. Mas há uma graça, irmãos, que nos torna aquilo que nós fomos criados para ser. É por isso que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque quando alguém se apoia na força do seu braço, nos seus títulos, ou nas coisas que tem, nos seus bens, essa pessoa está fadada ao fracasso. Porque as coisas desse mundo, irmãos, podem falhar com você. Mas por mais que a promessa de Deus possa demorar, ela não falhará. Deus não falha, irmãos. Me mostra um versículo da Bíblia que você vê Deus falhando com alguém. Que você vê Deus mentindo para alguém. Que você vê Deus não cumprindo as suas promessas. Você quer garantia melhor do que essa? Algumas pessoas buscam garantia no mundo natural, para onde investir os seus recursos. E eu quero te dizer, você pode investir mais do que os seus recursos no reino de Deus. Você pode investir a sua vida. E se você entregar isso a Ele, você pode ter certeza, irmãos, que Deus jamais vai falhar com você. E talvez, num percurso, quando alguém entrega a sua vida para Deus, ela pode ter alguns percalços. Ela pode ter alguns sofrimentos, algumas pressões que vai enfrentar. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou, ou que Deus não está no caminho, que Deus não está na sua vida. Pelo contrário, irmãos, se você olha para a vida do apóstolo Paulo, alguém chamado por Deus, e ninguém contesta que ele foi um dos maiores apóstolos, de referência para o Novo Testamento, mas um dos que mais foram perseguidos e sofreu por causa do Evangelho. Andar com Deus, irmãos, não é sinônimo de que nada vai nos acontecer. Ei, vai ter pressão para passar, vai ter dificuldade que vai se levantar, vão ter coisas que vão te desafiar. Mas eu e você, meus irmãos, temos a quem recorrer, porque aquele que nos convidou para andar com Ele é o grande El Shaddai. Anda com o Senhor, porque mesmo nos dias das suas tribulações, mesmo nos dias em que você tiver pressão, o Senhor vai estar com você, irmão. Ele jamais vai te abandonar. Deus não vira as costas para os seus. Pode ser que alguém vire as costas para você. Pode ser que alguém te abandone no caminho. Pode ser que alguém que diz que investiria no seu plano, que investiria junto com você no negócio, que diz que investiria no seu chamado. Pode ser que essa pessoa falhe. Mas Deus jamais vai falhar. Deus nunca vai te abandonar, irmão. Ele sempre está lá. Aleluia. Ele sempre está lá, irmão. Nunca nos abandona. Por isso que nós não precisamos confiar em performance. Não é a performance, irmãos, que nos torna crentes. Não é a performance que nos coloca dentro do plano de Deus, mas é por causa daquilo que estamos vivendo em Deus, que vai chegar para nós maturidade, e algumas coisas vão se tornar mesmo rotineiras. Você vai ver com mais frequência o agir de Deus, você vai ver com mais frequência a bênção de Deus se manifestando em situações, por causa do confiar nele. E para confiar em Deus, nós precisamos exercer fé. A fé está associada diretamente à confiança. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, que aquele que se achega a Deus, precisa crer que Ele é um galardoador daqueles que o buscam. Precisa crer que Ele é real e que é galardoador daqueles que o buscam. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Porque você ainda fica pensando, porque ainda você fica conjecturando na sua cabeça, dizendo que não vai dar, dizendo que não está vendo a luz no fim do túnel. Ei, a luz está brilhando, irmão.
A luz de Deus está brilhando. Mas muitas vezes o que nos falta é ter o passo de ousadia. Sabe, como aquele filho que o pai está dentro da piscina e diz, vem. E o menino se joga sem saber nadar. Às vezes você vai precisar se jogar nos braços de Deus sem saber algumas coisas. Porque talvez se você souber, você vai estragar. Às vezes saber demais, irmãos, faz com que a gente fique pensando e não dá um passo. E tem pessoas que ficam nesse negócio, vai, não vai, vai, não vai. Ei, irmão, toma atento na tua vida hoje. Deus está te chamando para um caminho. Deus está te chamando para andar em comunhão com Ele, dizendo, ei, anda comigo. Anda na minha presença. Ei, eu vou te fazer próspero. Eu vou te fazer alguém para esse mundo, que vai servir como uma luz, que vai servir como uma resposta, como uma solução para problemas. Eu vou influenciar a sua casa através de você. Eu vou influenciar os seus negócios através de você. Eu vou influenciar a sua faculdade. Eu vou influenciar aquelas pessoas que não acreditavam, por causa daquilo que eu vou fazer na sua vida. Sabe aquelas coisas, irmãos, que acontecem na vida do crente, que não tem explicação. E aí o crente diz, só pode ser Deus. É o que Ele tem reservado para nós nesses dias. Quando nós passamos a confiar nele, e não nos apegamos na performance, na força do nosso braço. Não é os títulos que carregamos que vai nos promover. Mas sabe, irmãos, quando nos desapegamos a essas coisas como Paulo. Ele disse, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esforço, eu corro a minha carreira, eu esqueço do que aconteceu lá atrás, esse negócio de que eu era um perseguidor. O que é que você era antes? Por que você não se esqueceu disso já? Esse negócio de que eu era um perseguidor, de que eu era, sei lá, eu fiz muita coisa errada por aí, mas isso ficou no passado, porque agora eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que é a vocação? É um chamado, irmão. A vocação é algo que Deus criou você para ser. Você é vocacionado para algo. E Ele disse que vai ter um prêmio. O prêmio é dado, irmãos, para quem chegar, não é para quem chegar primeiro. Você não está competindo com seus irmãos. Na verdade, os nossos irmãos na igreja, eles vão nos ajudar a chegar lá. Você está preparado para financiar o plano de Deus na vida de alguém? Você está preparado para ser uma bênção na vida de alguém em oração? Dizer, ei rapaz, talvez eu não tenha um recurso financeiro para te ajudar, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou pegar na tua mão aqui em oração. Eu vou orar com você até eu ver a resposta de Deus se cumprir, até eu ver essa coisa realizada na sua vida. Ei meu irmão, eu vou orar pela sua família com você, eu vou orar pelos seus pais, eu vou orar por aquele seu marido desviado, eu vou orar com você meu irmão, e a gente vai ver o poder de Deus. A gente vai ver a resposta de Deus chegando. Mas tem crente que nem oração quer dar, irmão. Que negócio é esse? Nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para iluminar. Fomos chamados para ser luz para esse mundo. E na luz não há trevas algum, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. 2 Coríntios 7, versículo 1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós somos chamados para a santidade, irmãos. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Uma das coisas que atrapalha a caminhada do cristão é quando torna comum aquilo que Deus reprova. É quando a gente acha que está tudo bem. E esse está tudo bem, às vezes é aquele velho demônio do inferno, que vem para tirar a excelência do coração das pessoas. Falta fazer que Deus recebe. Deus sabe o meu coração. O fato de Deus saber o nosso coração não nos tira a responsabilidade do conhecimento que temos da palavra e do melhor que podemos fazer. E eu vou te dizer outra coisa, irmãos. Deus não quer ter o seu serviço se Ele não tiver o seu coração.
Deus não quer contar conosco na sua obra, irmãos, se Ele não puder contar conosco dentro do quarto. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas ficam naquela pressa, eu quero descobrir o meu chamado, eu quero andar no plano de Deus para a minha vida. Mas essa pressa não vai apagar o fato de que Deus não vai dar algo a alguém que está ainda em um nível neófito. Sabe o que é neófito? É alguém que não tem conhecimento da palavra o suficiente para algo. Precisamos estudar a palavra, precisamos nos aprofundar na palavra. Porque nós só vamos andar debaixo daquilo que conhecemos da palavra. Ninguém pode andar, irmãos, naquilo que não conhece da palavra. Você não pratica um princípio que você não sabe que é princípio. Mas os princípios que sabemos, irmãos, nós vamos ser cobrados por eles. Porque a Bíblia fala sobre uma parábola dos talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E fala que naquele dia o seu senhor voltou para cobrar os talentos que ele recebeu. Ou melhor, que ele entregou. E ele diz que aquele que deu 5 multiplicou, aquele que deu 2 multiplicou, e o que deu 1 enterrou. Que recebeu 1 disse, não, é meu talento. É o meu precioso. Eu vou enterrar ele aqui. E vai dar tudo certo. Deus conhece meu coração. Deus conhece a minha estrutura, sabe o que eu estou fazendo, mesmo que seja difícil. Deus conhece, irmãos, realmente o nosso coração. A Bíblia diz que Ele sabe até as palavras que vão sair da nossa boca, antes mesmo delas saírem. As palavras que você vai dizer amanhã, Deus já sabe. O seu sim de amanhã, Deus já sabe. Mas Ele tem respostas para nós hoje. E Deus espera de nós, muitas vezes, irmãos, uma resposta. Ao que alcancemos um certo nível de maturidade. E essa maturidade está associada, irmãos, à santidade. Como eu disse antes, andar com Deus, andar na palavra é rejeitar o mal. Todo aquele que teme ao Senhor rejeita o mal. Rejeita o que é errado. Não tem como ter comunhão com o que é errado, irmãos, e andar com Deus. Deus não se agrada disso. Deus não tem prazer, irmãos, quando conscientemente pecamos, mas Ele também está disposto a aceitar o nosso pedido de perdão. Agora tem que ser um arrependimento de coração. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes nós vamos enfrentar processos na nossa vida, onde nós vamos precisar contar mesmo é com a graça de Deus. Isso não é algo negativo. Contar com a graça de Deus, irmãos, é uma das melhores coisas que um crente pode fazer. Sabe por quê? Porque quando alguém se esforça para provar algo para outra pessoa, esse alguém está fora da graça de Deus. A graça de Deus vai te levar a um estágio onde você não fica se esforçando para ser aceito. Você simplesmente vive com aquilo que Deus te deu e obedece a Ele, sem se preocupar. Se alguém vai achar bonito, se alguém vai achar que é o plano de Deus para a sua vida, Deus sabe, você sabe o plano de Deus para a sua vida. Agora, procura viver em justiça, procura viver agradando a Deus, procura viver em comunhão com os irmãos, procura viver abençoando alguém. Quanto tempo faz que você não abençoa uma pessoa? E eu não estou falando de dinheiro, irmão. Às vezes abençoar é interceder por alguém, sem essa pessoa saber. Porque quem sabe o que a graça faz na vida de alguém, não fica procurando, irmãos, holofotes para quando está fazendo algo para o Senhor. Você não precisa fazer algo a fim de ser visto. Isso é andar em retidão com o Senhor. É ter o seu coração nele. Amém? E seguir os princípios da palavra. Os princípios são os mesmos e quando praticados eles dão resultado.
Muitas vezes algumas pessoas olham para a vida de outros se comparando. Ah, porque irmão fulano, uau, que bênção. Meu irmão, se você praticar a mesma palavra, os mesmos princípios, você vai ter os mesmos resultados. Deus não tem filho predileto. Deus não abençoa mais uns do que outros. A bênção de Deus já está disponível para os seus filhos. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes. Não vem da terra, não vem do diabo, vem do alto, para a nossa vida. Aquilo que é de Deus para você não vai atrapalhar a tua comunhão com Deus. Aquilo que é de Deus para a sua vida não vai te roubar o seu tempo, ao ponto de você não ter tempo mais para servir e para congregar. Aquilo que é de Deus para a sua vida, irmãos, vai te colocar em uma condição onde você não vai ter mais tanto esforço. Há um esforço para fazer, mas não vai ser um esforço exacerbado, ao ponto de roubar, muitas vezes, a sua saúde. Porque Deus precisa contar com a gente são. Deus conta com o nosso corpo pleno, irmãos. Como que alguém vai cumprir o plano de Deus para a sua vida se tiver com o corpo doente, machucado? E eu não estou dizendo, irmãos, que se alguém passa por algum processo de enfermidade, que esse alguém foi rejeitado e não pode mais fazer o plano de Deus. Não. Mas nós precisamos cuidar dessa casinha. Nós precisamos cuidar do corpo. Andar em santidade no corpo. Andar em santidade na alma, nos pensamentos. Quando alguém anda com Deus, irmãos, ele não está se referindo apenas a coisas espirituais. A palavra diz em 1 Tessalonicenses 5, que Deus nos santifica no nosso espírito, alma e corpo. Não é só espiritualmente. Você não é um Gasparzinho que sai por aí flutuando. Você tem um corpo que conduz você nessa terra. Então nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo, a cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Às vezes traumas que ficaram aqui, não afeta mais seu corpo, mas está aqui na cabeça ainda, remoendo. E Deus quer nos livrar disso através de santificação, comunhão com Ele, comunhão com o Espírito, comunhão com a palavra, sendo lavados pelo lavar regenerador, como a palavra diz no livro de Tito. Há um lavar, irmãos, da palavra na nossa vida. Muito embora o nosso espírito, quando aceitamos Jesus, temos comunhão com Deus, uma aliança com o Espírito Santo. A palavra diz que Ele é o penhor da nossa salvação. O nosso espírito já tem um lugar, mas a alma precisa ser renovada. É um processo, irmãos, muitas vezes, que nós vamos precisar enfrentar. E eu vou te dizer, não abdique da ajuda de pessoas. Não seja orgulhoso ao ponto de achar que não precisa da ajuda de ninguém. Ah, eu vou me expor. Você prefere se expor ou você prefere continuar anos travando a mesma batalha? Procura alguém maduro. Procura alguém que pode te ajudar na área. Às vezes vai precisar procurar um profissional, um especialista em algum assunto específico. E isso não anula a fé, irmão. Isso não anula a fé. Procurar a ajuda de pessoas é um passo para melhorar. Aleluia. Quinta profética, eu não sei se você estava esperando tudo isso. Mas receba como inspiração de Deus. Aleluia. Eu vou encerrar com isso. Tem crente, irmãos, que nem procura um gabinete com um pastor porque tem medo. E eu vou te dizer uma coisa, nenhum pastor sério da palavra de Deus vai sentar com você em um gabinete para te desmerecer, para te colocar para baixo. Pelo contrário, até mesmo para corrigir, essa correção vai vir em amor, em bondade, cheio do Espírito Santo, para restaurar a tua vida e te colocar para cima.
E aqui nessa igreja está cheio de pastores assim. Pare de ser uma pessoa, sabe, muitas vezes com medo de fazer aquilo que Deus chamou. Com medo, às vezes, de precisar de um conselho para melhorar em uma área na vida. Quando Deus oferece essas coisas para a gente, irmãos, de graça, ninguém está te cobrando isso. Quanto é um gabinete com o pastor? X reais. Não é. É de graça, irmãos, e ele vem de bom grado. Vem com alegria. Qualquer um dos pastores. Aleluia. Você me ama? Eu espero que você tenha sido abençoado, irmãos, com essa palavra. Vamos ter um tempinho de oração, fica de pé. Queria convidar o pessoal do louvor. Aleluia. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito cooperando com a palavra. E nos fazendo lembrar, Pai, de coisas que nós precisamos lembrar. Obrigado, Senhor, porque o nosso Espírito em Ti, ele é pleno, completo, perfeito. E a nossa alma está em renovação. Andando com o Senhor e andando na Sua palavra, encontramos clareza, revelação, entendimento do que somos e do que precisamos fazer. Não queremos ficar no mesmo nível, Pai, porque foi profetizado sobre esse lugar algo para esse tempo. Há um upgrade nesse lugar. E nós queremos nos apropriar disso, Senhor. Sem ficar apegados às coisas que ficam para trás, mas caminhando para o nosso alvo. Andando com o Senhor, andando na Sua palavra, andando no Espírito, andando pela fé. Eu queria que você confessasse comigo, vamos fazer uma confissão de fé. Diga assim: eu estou andando com Deus, andando na palavra, andando no Espírito e perseguindo o seu propósito. Vamos de novo? Diga: eu estou andando com Deus, andando na palavra, andando no Espírito e perseguindo o seu propósito. Irmãos, tenha confissões da palavra diárias na sua vida. Às vezes, irmão, Satanás vai querer te machucar com pensamentos, e é nessa hora que você tem que se levantar com a palavra. Sabe, um médico, quando você vai num consultório, ele vai te receitar algo mediante aquilo que ele escuta de você. E do mesmo modo, irmãos, nós temos que ter confissões da palavra sobre áreas específicas da nossa vida. E eu vou te dizer, as suas confissões vão te levar aos lugares que Deus quer que você chegue. Eu vou dizer de novo, você está vivendo hoje aquilo que você confessou há anos atrás, mas você vai viver amanhã aquilo que a sua boca está falando hoje. O que é que você está falando ao seu respeito? Fale a palavra, irmãos. Confesse a palavra. Declare a palavra sobre a sua vida. Declare a palavra sobre a sua casa. Declare a palavra sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os meninos. Declare a palavra. Declare aquilo que você crê no seu coração e não o que você está vendo. E eu quero encerrar nessa noite dizendo isso. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar com o Evangelho? O que é que o Evangelho representa para você? Quando você tiver as respostas para essas perguntas, você vai se encontrar com parte do plano de Deus para a sua vida. Vou repetir. Aonde você quer chegar? O que é que você quer fazer com o Evangelho na sua vida? Amém? Tem alguém aqui que precisa receber Jesus nessa noite? Que nunca recebeu Jesus e deseja fazer uma aliança com o Senhor e andar nos seus caminhos e deixar de viver uma vida longe e afastada dEle, mas se comprometer de coração a não ser somente mais um crente, mas ser alguém cheio do Espírito Santo e ter uma vida transformada. Tem alguém que precisa receber Jesus nessa noite?
Todos são salvos. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de crente. Aleluia. Tem alguém precisando de oração para cura? Se você entrou nesse lugar com algum sintoma de enfermidade, eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos orar por você. E crer em o nome de Jesus que essa doença vai deixar a sua vida hoje. Tem alguém que está precisando de oração para cura? Se tiver, venha rápido. Se tiver com vergonha, fala comigo no final. Amém? Tem alguém que nunca foi batizado com o Espírito Santo e que deseja receber o batismo com revestimento de poder? Todos são batizados? Amém. Glória a Deus. Pastor Sueldo.